Pronto, um bloquinho aqui, melhor. Tranquilo. E assim, quando a gente fala de nicho, por exemplo, a gente vai estar falando do público, entendeu? Uhum. Então, tipo, por exemplo, a didática, então assim, às vezes você pode falar, primo, eu já tenho sei lá, eu tenho uma ideia do que eu quero, tipo, ensinar na internet, eu quero divulgar, por exemplo. Logicamente, uma coisa ela vai puxando a outra. Mas, por exemplo, o nicho, quando você define o seu nicho, ele vai te ajudar, por exemplo, na hora que você for produzir conteúdo. Porque o conteúdo é o que vai fazer o cara olhar e conhecer o Léo, por exemplo. Então, assim, quando você está falando disso, quando a gente está falando de internet, a gente está falando de um nível mais global, por exemplo. Então, como eu digo, o cara lá do Amazonas pode ver o vídeo do Léo e achar super interessante. Mas, para isso, você tem que estar conectando com o que ele está querendo, entendeu? Então, por exemplo, por isso que vai ser bem importante aqui na questão, quando a gente fala do nicho aqui do público, já ir definindo isso também, para já, por mais que, tipo assim, eu toquei lá à noite lá, o que eu faço com esse conteúdo? Às vezes até a forma como você vai escrever para ele é uma forma que você vai falar. Se for para o cara que está começando do zero, você vai falar, isso daqui, eu não aprendi hoje, mas teve um início para eu começar a fazer essa parada aqui, por exemplo. Então, assim, para o cara que já toca e já manja, você percebeu o detalhe de não sei o que e tal, então, esse detalhe aqui foi uma coisa que eu aprendi, sei lá, fazendo tal coisa, assim, entendeu? Então, são formas diferentes de se comunicar. Então, o cara que, por exemplo, está começando do zero, ele vai olhar e vai falar, cara, isso daí é muito avançado para mim. Só que dependendo da forma como você fala ou escreve, ele vai olhar e vai falar, pô, é isso que eu quero, entendeu? Então imagina que você é um faixa preta de jiu-jitsu e você está pensando para quem que você vai ensinar. Você vai ensinar para faixa branca que não sabe nada de jiu-jitsu, ou você já vai ensinar talvez o faixa roxo, faixa marrom, que está querendo mais pegar os detalhes ali para chegar afiado na faixa preta, por exemplo, ou que quer melhorar o nível de competição. Então são exemplos assim que eu gosto de usar só para sintetizar o negócio, entendeu? Não, entendi. Fica mais fácil, né, você direcionar o nicho, né, Uhum, para você gerar conteúdo nisso aí. exatamente. Ah, certo. Porque, por exemplo, essa geração de conteúdo e a definição de público é o que vai fazer você, tipo, por exemplo, pensar o que você vai estar, por exemplo, depois, já tendo em mente, por exemplo, aí depois, eu vou até, aí depois eu vou te mandar esse arquivo depois, ele é um link, aí você vai respondendo, depois a gente... Mas, por exemplo, o seu conteúdo e por exemplo, o produto ou serviço que você pensa em fazer, tem que pensar assim, qual é a transformação que ele vai gerar para o seu público ou para o seu cliente, por exemplo. Então, você está fazendo o curso com esse professor. Então, assim, o que ele te prometeu lá quando você começou a fazer aula com ele, por exemplo, entendeu? Você teve algum motivo, teve alguma coisa que conectou você com ele. Então, assim, tudo isso vai contar também na hora de você pensar o seu produto. Então, o que você vai fazer? O que você pensa em ensinar, por exemplo? Entendeu? Primo, eu entendi. Falou desse lance de o que me, o que me fez ter o interesse em fazer essa aula, né? E nesse ponto, assim, você vai chegar nesse ponto ou você também já tem a questão... Aqui a gente está falando a questão do conteúdo, né? Mas Uhum. até o cara chegar a definir que ele quer fazer essa aula, que vai, né, que vai acionar isso aí nele, então, né? Assim, ó. Então, o primeiro de tudo, por exemplo, é o conteúdo gratuito, entendeu? Então, Uhum. assim, metodologia que eu utilizo hoje é você fazer, por exemplo, ter 2 vídeos grandes, vamos dizer assim, por semana na produção de conteúdo. Ou seja, são vídeos de 30 minutos. E esses vídeos grandes, eu pego eles e faço pequenos vídeos, por exemplo, de 2 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto, por exemplo. Uhum.
Que é igual você fala, às vezes quando você quando você põe um vídeo lá, alguma coisa, a galera comenta pra caramba, tal, que não sei o quê. Mas por que isso? Quando você vai gerando conteúdo, ele vai te dando uma parada que, por exemplo, aí entra outros fatores. Então, nesse caso, o que eu uso hoje? Hoje eu uso Facebook e Instagram, porque um está integrado no outro. Daria para usar o Facebook, daria para usar o YouTube? Daria. Mas é mais energia que eu gastaria, tipo, por exemplo, em 3 mídias. Eu ainda coloco lá no YouTube? Coloco, mas não é onde eu me dedico 100%. Lá é como se ficasse, tipo, armazenado e quando eu precisar tá lá, entendeu? Pode, entendi. Mas aí, nesse Entendi. sentido, por que eu faço isso? Porque o próprio Facebook e o Instagram, quando você monta, tipo, você já tem a página lá, tanto no Facebook quanto no Insta, quando você vai montar a sua página que é o Facebook Ads, ele já vai começar a mapear esse público que começa já a te acompanhar e a te seguir, entendeu? Então você vai montando como se fossem os seus públicos também. Por quê? Aí agora você meio que começa a pegar esse material. Opa, você começa a pegar esse material aqui e você começa, às vezes, até divulgar para esse pessoal, ou seja, impulsionando ali. Por quê? Isso daí vai chegando para mais pessoas. Quando você for lançar o seu público, quando você for lançar, por exemplo, o seu curso, esse público ele já vai estar mais aquecido, por exemplo, e propenso a te ouvir, falar, cara, eu quero aprender mais sobre o Léo. Então, por exemplo, nesse sentido, quando isso acontece, nessa produção de conteúdo, é onde vai ser importante ali do seu produto você entender qual é a transformação que ele gera, ou seja, por exemplo, o que você vai ensinar. Então, porque daí você vai conversar com aquele público. Então, você vai falar essa semana, que nem essa semana, dia 14 às 15 horas eu vou lançar a Masterclass Empreender no Esporte. Então, assim, quem que vai estar ali são os caras que querem empreender no esporte, treinador, professor. Então, assim, eu poderia divulgar isso para mais pessoas? Poderia, mas talvez não conectaria tanto. Então, eu escolhi um público específico. Então, às vezes você pode pegar e falar, mas é pequeno o público? Talvez. Mas esse público ele está mais propenso. Então, assim, não é nem questão da quantidade, mas a questão da qualidade de público também. Então, a sua conversão ela vai ser muito maior. Até na questão do seu custo, por exemplo, para você fazer, por exemplo, o lançamento de um curso desse. Então, assim, o que o curso precisa? Então, ali entram as outras estratégias. Então, por que tem que ter uma transformação do que você está prometendo para aquele cara? Então, por exemplo, o que eu prometo para ele nessa semana é ele empreender no esporte com segurança e confiança. Por quê? Estudando o meu público, eu fui entendendo as dores, eu fui entendendo as aspirações deles e o porquê que muita gente não empreende? Pela falta de segurança. Então, pô, eu não sei como fazer. Então, beleza. Aquela ali é uma transformação que eu prometo para ele. E ali dentro eu vou trazendo outras coisas. Então, você tem que entender qual é o benefício que esse seu curso gera, por exemplo, qual que é o diferencial que ele vai ter para outros cursos. E aí isso daí, logicamente, você vai montando com o tempo, não vai surgir de uma hora para outra. Tipo, a gente está aqui conversando há 40 minutos, não vai sair assim de uma hora para outra. Mas quando você vai fazendo isso, é mais fácil para você conseguir, por exemplo, entregar isso para esse cara, entendeu? Ah, show, show. Você vai, conforme você vai gerando conteúdo, você vai aprendendo também, né? É Exatamente. um Você vai negócio que você vai estudando aprendendo. seu público, você vai vendo o que ele mais gosta, por exemplo, o que ele mais quer. Então, tudo isso vai contando, né? Então, assim, é uma questão de, às vezes, você ler bastante números também. Então, deixa eu ver se eu consigo. Acho que ele vai abrir aqui, mas aí eu já te mostro também. Mas, por exemplo, eu sempre vou vendo o quanto que. Qual o meu custo por lead. Então, essa semana que eu estou lançando. Então, assim, se eu vou investir R$ 700 no lançamento, eu tenho que saber quanto que está saindo o custo da minha lead, por exemplo. O que é a lead? É a pessoa que se inscreveu no meu,
na Masterclass lá, por exemplo, entendeu? Deixa eu ver se está aqui. Ele vai abrir aqui, mas só para você ter uma... O Excel está aparecendo aí para você? Não, ainda está o... Ah, tá falando que tem que maximizar aqui. Deixa eu ver. Acho que vai aparecer agora Agora para sim. você. Uhum. Então, por exemplo, isso daqui, ó, são públicos que foram criados através do mapeamento do Facebook lá, por exemplo, usando o Google, o Facebook Ads. Então, assim, tem tanto o pessoal que envolve com o meu Instagram, o pessoal que visualiza os vídeos. Semelhante, por exemplo, é um público que não me segue, mas ele é muito parecido com o do Instagram. Então, o Facebook consegue criar isso. Aí tem ali alguns públicos. Isso daqui, por exemplo, ó, é o custo que ele está me dando por resultado. Então, tudo isso eu vou mapeando também até para entender se está dentro do que eu estou disposto a pagar, se não está. Então, assim, isso daí é uma coisa, por exemplo, mais adiante. Mas é uma coisa que, por exemplo, acontece depois nesse sentido também, entendeu? Então, assim, quanto mais você entende o seu público, menor é o seu custo na hora de talvez você fazer um lançamento, por exemplo. E a probabilidade de conversão dele, de pegar e falar, cara, eu quero comprar o curso que o Léo está me oferecendo. Então, é isso que pode acontecer, entendeu? Essa Mas, planilha aí, o Facebook que manda para você? esse relatório eu mesmo crio, eu acabo criando Ah, ele. Deixa eu ver se eu estou com o gerenciador de anúncios aberto. Está aberto aqui. Deixa eu ver se eu compartilho ele. Então, assim, o gerenciador de anúncios, ele me ajuda também a entender essas métricas também, por exemplo, entendeu? Então, aqui é o gerenciador de anúncios. Ó. Então, assim, tudo que você vai impulsionar, que você vai, tipo, divulgar o que você faz ali, você vai divulgar um trabalho seu, alguma coisa, você faz tudo por aqui. Então, por exemplo, você vai fazer um show, você pega e fala, cara, quero divulgar o meu show. A melhor forma de você fazer isso é usando essa plataforma, que às vezes o Instagram ele mostra lá para você, impulsione por tanto, mas aquilo lá não funciona tanto que você não consegue medir exatamente quanto que você está tendo de resultados, por exemplo. Então, que nem eu, aí mapeando tudo isso, principalmente semana de lançamento, você tem que estar vendo isso quase todos os dias. Mas aí eu vi que o meu custo quase dobrou nos últimos 2 dias. Isso daqui é muito parecido com a bolsa de valores. Então você tem que ir lá entender o que está acontecendo. Por quê? Aí eu fui, olhei e falei, cara, eu vou parar um público e vou criar um outro público para ver como que eu consigo, se eu conecto mais com ele e tal, que não sei o quê, para dar uma alavancada, né, nesses últimos dias. Então, e aí nisso conta, por exemplo, a criação das artes também, que nem nesse lançamento eu não fiz vídeo fazendo chamada, então só usei imagem para testar. Funcionou bem, rodou legal. Então aqui são os resultados que vem tendo, né? Então assim, esse público aqui foi o que me trouxe mais leads, então que trouxe mais pessoas para essa masterclass ou webinário, por exemplo. Então, assim, aí ele vai me mostrando tudo, né, cara? Então, assim, mas ele me trouxe mais, mas ele também foi o que gastou mais, por exemplo. Então, tudo isso, assim, são coisas que você vai vendo com o tempo ali, por exemplo. Mas isso daqui é uma das melhores formas de usar ali o gerenciador de anúncios, por exemplo. Então, são coisas que daí você vai... uma coisa vai integrando na outra, né? Mas tipo, quanto melhor é o seu conteúdo, menor é o seu custo, por exemplo. Então, por isso que é muito importante entender o público que você vai... Porque às vezes você querer conversar com dois públicos, funciona? Até funciona. Mas quando você está começando, eu fui entender que no digital não adianta querer conversar com os dois. Só se você já tiver um público muito grande mesmo. Entendi. Então, acho que nesse... Você, Pode falar, Léo.
essa planilha aí, ali, é do Facebook Ads, né? Ele me dá um relatório, né? Você puxa o relatório lá e ele já te dá esse relatório, por exemplo, completo. Você consegue mapear nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, tudo o que você fez, o que você vem desempenhando, por exemplo, né? Então, ontem eu estava conversando com o meu sócio, e aí ele dá curso de turismo rural, mais presencial, né? Então, assim, os cursos que eu dou de empreendedorismo na área rural, ele complementa, ou eu complemento os cursos que ele dá. E aí teve um dia eu peguei e falei para ele assim, eu falei, cara, você já pensou em fazer esse curso online de turismo rural? Porque eu falei, cara, tem muita coisa que não é abordável dentro dessa parada. E aí morreu o assunto, ele não me falou mais nada. Ele não é muito ligado ao digital. E a gente estava conversando ontem, e aí ele falou, cara, pô, já até pensei numa estrutura do curso, quero fazer essa parada online. E aí, assim, ele já conhece bastante gente, conhece bastante os grupos ali, tá em bastante grupos de WhatsApp. E aí ele falou, como que a gente faz? Eu falei, cara, a gente pode arriscar de lançar de primeira mão, só para fazer caixa, para dar continuidade nisso depois, fazer isso orgânico, sem usar impulsionamento, só usando o público que já tem. Se existe uma demanda já dessa galera, a gente abre aí um mercado e depois continua, já vai criando conteúdo, mas... E aí a mesma coisa, ele falou, não, mas dá para falar... Ó, pra você ver como que é um negócio muito louco. Ele falou, então, mas tem dois públicos aí. O cara que quer começar no turismo rural e o cara que já faz turismo rural. Ele falou, e aí, com quem que a gente conversa? Então, é um desafio. Eu falei, dá para conversar com os dois, dependendo do teor do curso, como dá para conversar com um só. Falei, a princípio dá para conversar com os dois. Agora, tipo, por exemplo, se você agora você fala, eu quero fazer um curso para instrutores de turismo e quero fazer um curso para o proprietário da área que quer fazer turismo rural. Aí são dois públicos totalmente diferentes mesmo. Importante você enxergar isso aí, né? Exatamente. E aí nisso, por exemplo, para clarificar isso daí, é onde a gente entra na primeira etapa dessa parada, por exemplo. Então, a primeira pergunta, talvez assim, o primeiro passo é falar, Léo, o que que você quer ensinar? O que que você pensa de ensinar e o que que você tem de ideia, por exemplo? Se você falasse, cara, se eu for fazer um curso que eu gosto de fazer, eu vou fazer um curso disso. Vou ensinar a guitarra. E aí aí começa a desenhar para quem que é, entendeu? Entendi. Direcionar isso aí, né? Uhum. Porque, como eu falei, no meu caso, dá para atacar vários nichos, hein, cara? Sim, mas se você fosse escolher um nicho, por exemplo, se você fosse falar, cara, o que que mais te agrada ensinar hoje e para quem que seria? Tem esse público mais adolescente, né, cara? Cara, idade, assim, não tem questão não tem esse de idade. É mais a galera que tá frustrada com o instrumento, né? Tá o quê? Tá frustrada. Não consegue evoluir. Não consigo evoluir. Parei aqui. Essa é a, E o legal de você, é o foco. e o legal de você falar isso, porque assim, se eu me recordo, isso era uma dor que você tinha, né? Sim. Chegou uma época que você falou, cara, eu acho que eu não consigo evoluir, e foi onde você viu que dava para evoluir mais ainda, né? Porque normalmente, cara, quando a gente quer fazer alguma coisa, ela vem de uma aspiração ou de uma dor que você já passou e conseguiu resolver. E é engraçado que você vai resolvendo uma e é tipo uma corda, né? Ela vai puxando para outras, né? Tanto que já puxou Exatamente. também o lance de... Já puxou o lance de palco também junto, né? Porque a técnica foi melhorando e tal. Então, uma coisa ela pode ir levando a outra, mas imagina que assim, se você vai querer ensinar o cara que está, por exemplo, frustrado com a evolução, por que que ele está frustrado? Logicamente é com a evolução, mas o que que desencadeou isso? O que que trava ele, entendeu? Logicamente a gente vai detalhar mais isso, mas isso faz você partir de um ponto assim, por exemplo, então você quer conversar com o cara que está frustrado, que toca e que tem a pretensão de ser
profissional da música, é isso? Um profissional, um robista mesmo, né? Entendi. Tem esses dois públicos aí, cara. Tem gente que toca na igreja, tem muito isso aí, cara. Muita gente que toca na igreja me procura. Então, tem várias ansiedades aí desse pessoal que quer tocar um instrumento e vê que não consegue evoluir, né? E uma coisa que eu aprendi agora, por exemplo, sempre alguém me procura assim, cara, você tá dando aula? Eu falei, então, pessoal, tô montando um esquema para dar aula online, presencial para mim agora não vou conseguir, né? Entendi. Até um rapaz me procurou essa semana que trabalhou comigo na empresa. E, por exemplo, esses dando aula, caras que te procuram, eles já tocaram ou eles tocam também? Tem um violão. Porque eu tentei aprender pelo YouTube. Porque não tem um cronograma, né? Boa. Porque, assim, nesse sentido, quando você já me fala isso, aí depois, logicamente, tem que pensar um nome para esse produto ou para esse curso, por exemplo. Mas, nesse sentido, você pode pegar, por exemplo, se você fosse ensinar esse cara, qual seria o passo a passo? E como que você vai produzir conteúdo nesse sentido? É entregar tudo que você tem, só que não na ordem cronológica dele. Então, você pode pegar o final do seu curso e você pega lá, sei lá, e fala, cara, hoje eu vou mostrar isso. Que assim, você resolve um problema do cara, mas você cria tantos outros, porque ele fala, cara, tá, o Léo me ensinou isso, maravilha, mas como ele fez para chegar até aí? E aí daqui a pouco você pega, sei lá, um dos primeiros conteúdos que você tipo, pensa do seu curso e joga. Então você vai jogando tão aleatório que o cara ele olha e fala, pô, o Léo tá me resolvendo os meus problemas. Só que daí o cara chega num ponto que ele fala, caramba, cara, mas... E aí ele vai ter a proximidade, por exemplo, de... Chega lá o Léo e fala, ó, vou dar uma aula ao vivo e vou te mostrar o porquê que você não consegue evoluir na música e eu vou te mostrar o passo a passo que se você fizer, você evolui na música. E aí você lança, por exemplo, nesse sentido, o curso. Então você fala, ó, qual que é a diferença? Agora eu vou poder te mostrar passo a passo, em uma ordem cronológica, como você pode fazer esse beabá aqui, alucinando, tá, Léo? Para você conseguir tocar na igreja, por exemplo. Estou alucinando aqui, mas para você tocar com confiança e evoluir na música. E aí, nisso, você vai trazer quais são, como se fossem os entregáveis ou o conteúdo do seu curso e qual que é o benefício, ou seja, qual que é a dor que cada coisa que você está falando que vai ensinar ali vai resolver para aquele cara. Então, por exemplo, como você ter mais confiança em falar em público. E aí, tipo, você vai explicar qual que é o benefício daquilo para aquele cara. E assim, tô só resumindo aqui. E aí, por exemplo, no final ali você pega e fala, mas além disso, vai ter o bônus XYZ que eu vou estar te entregando também. E, sei lá, a cada 15 dias ou a cada semana, uma vez por semana, depois que você viu o conteúdo do módulo tal, a gente vai ter uma aula ao vivo no Zoom para eu poder tirar as dúvidas de vocês, por exemplo. Porque às vezes é a dúvida que o cara tem, e às vezes ele vai ter a oportunidade de perguntar direto para o Léo, por exemplo. Então, aí, por exemplo, seria o seu curso, resumidamente assim, entendeu? Por isso que da produção de conteúdo até você entender o seu nicho, aonde que aquilo vai te levar. Então, falando disso, essa ferramenta, o Zoom, para eu poder fazer... Ele é uma boa ferramenta para dar aula, assim, no sentido, caso eu estiver usando instrumento, assim, eu vi você usando as planilhas aqui, fazendo a transferência fazendo anotações aqui, tipo, ó, Você tem um tablet, não tem? Você tá me assistindo real no aqui. tablet, não tá? Não, eu tô no celular. Tá no celular? Tem um tablet legal, tem um tablier. Cara, basicamente, por exemplo, o que você precisa? De um celular. Mas se você tiver o computador, e aí, por exemplo, aqui no Zoom, eu tenho esse aplicativo que ele conecta o meu tablet com o computador. Então, eu consigo espelhar a tela do tablet no computador. E aí eu compartilho ela. Então, qualquer coisa que às vezes eu preciso estar conversando com você, fazendo uma anotação, por que eu fiz isso? Porque às vezes tem algumas ferramentas que eu vou explicar
que eu só... E às vezes eu tenho esse desafio, e às vezes eu falo, como eu não tenho uma lousa aqui, eu até tenho, mas eu falo, como às vezes o espaço não dá, eu falo, eu uso o tablet como se fosse a minha lousa ali também para Sim. explicar algumas coisas, entendeu? Então você consegue fazer isso também. Então, eu, particularmente, eu acredito que o Zoom hoje é a melhor ferramenta para fazer isso. Tem outras que possibilitam fazer isso também, mas eu acho que o Zoom hoje, para mim, ele é o mais funcional, cara. Ah, legal. Ah, ele é bem intuitivo, né? É, por exemplo, se você Bem tiver um arquivo em estável, né? PDF, se você tiver o Excel, você consegue compartilhar tudo, entendeu? Então, assim, vou fazer uma live, dependendo, você consegue fazer pelo Zoom, você consegue gravar aqui e você depois consegue, por exemplo, assistir, você consegue colocar no YouTube. Então, tudo isso te permite fazer nesse sentido, entendeu? Ah, legal, legal. Não, então aqui, Bruno, então o tempo que você já falou aqui, gerar vídeo de 30 minutos e fragmentando ele, né? Em 2 minutos, assim, para você gerando conteúdo, né? Uhum. Definir o seu nicho, o seu público-alvo. E que nem assim, nesse primeiro momento, por exemplo, uma dúvida que muita gente tem, cara, eu preciso ter um site para criar aquela página lá e tal, de captura e tal. Você consegue fazer, por exemplo, lá no Facebook Ads que eu te mostrei, você consegue, por exemplo, criar um grupo no WhatsApp. Então, para esse lançamento também, o cara ele se inscreve com o e-mail dele. Então, criei a página de captura no meu site, mas lá eu já deixo um link para o grupo, para a comunidade exclusiva do WhatsApp. Então, ó, se você estiver lá, você vai receber as novidades com antecedência do que os outros que estão por e-mail, por exemplo. Então, lá Ah, também é uma forma de você se conectar com o pessoal também. E isso dá uma proximidade maior, por exemplo. Então, você não precisa diretamente ter um site, nada muito elaborado. Às vezes, só levar o cara diretamente para um grupo do WhatsApp, você já consegue criar essa conexão, esse contato com ele e informar o que vai estar acontecendo, por exemplo, entendeu? Aí, com o ah, tempo, aí você vai estruturando mais, tipo, agora eu preciso ter uma página que mais profissional, por exemplo. E aí tudo isso é passível de ser de ir criando, entendeu? legal. Então, e o primeiro para esse Facebook Ads aí, o Instagram também, né? Você falou que tem um outro Instagram que também direciona o público também, né? Então, porque, por exemplo, o Facebook Ads, você já consegue criar a sua campanha direcionando ele para o Facebook e para o Instagram, por exemplo. Ah, porque é tudo da mesma empresa, né? Oi? É, tudo da mesma Porque é tudo da empresa. mesma empresa, né? Exatamente. Então, ó, eu vou só abrir aqui para você dar uma olhada. Mas, por exemplo, aí aqui ó, ele já tem tudo. Aqui, esse interesse aqui é o perfil do público. Então, o perfil do público, até a idade, até a faixa etária conta muito, entendeu? Tipo, qual é a idade do meu público? O meu público hoje, principal, é de 24 a 44 anos, entendeu? Então, assim, quer ver? Aí ele me mostra aqui, acho que é aqui mesmo. Ó, posicionamento automático, ele mesmo vai gerar do jeito que o Facebook acha que tem que ser, e posicionamento manual. Posicionamento manual, o meu, ele já está aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se eu quisesse, eu podia. Se eu quisesse, eu podia deixar só aqui no Instagram, entendeu? Ah, legal. Então, se eu quisesse, eu podia deixar tipo, só aqui e cancelaria aqui. Então, tipo, ou se eu quisesse deixar só aqui, deixar só o Facebook tirado aqui, eu também consigo. Aí, quando você desce mais, você vai escolher aonde você vai querer que ele fique. Porque já tem os formatos certos, né? Tipo, então, assim, do Instagram tem o tamanho X. Se eu for colocar ele no Store, ele fica meio estranho. Então, às vezes eu tenho que criar uma campanha só de Store. Posiciono Facebook e Instagram, mas tiro o feed e deixo só Stories, por exemplo. Eu ainda não Uhum. testei Store. Futuramente talvez eu teste. E aí, nesse sentido, você já
você já vai fazendo isso daí, entendeu? Ah, entendi. E nem uma coisa que você falou no story, uma coisa que eu coloquei um videozinho essa semana lá de um trabalho que eu tava fazendo e o pessoal, eles veem mais os stories, né, do que o vídeo no grande, né? O Stories, normalmente, ele é como se ele fosse a... Sabe aquela porta de entrada que você facilita para o cara ver o que mais você tem? Às vezes você deixa ali na vitrine, entendeu? Então, ali na vitrine, às vezes você vai deixar uma pinceladinha ali ou alguma chamada que não vai durar muito tempo. Cara, eu falo que assim, imagina as redes sociais como se fosse a sua empresa. Só que ela é alugada, por exemplo, entendeu? Então, ali você vai trabalhar a sua fachada, você vai fazer tudo isso daí. Então, assim, por que é interessante captação de e-mails? Por que é interessante, às vezes, você ter o cara no WhatsApp? Porque ali você tem mais o controle. Rede social, o cara pode, sei lá, de uma hora para outra falar, o Facebook não existe mais. E aí você vai ter que descobrir uma outra forma de fazer, entendeu? Nos e-mails, você vai ter aquele contato do cara ali por um longo tempo. Então, por exemplo, o programa que eu uso muitas vezes para editar imagem, para fazer imagem, é esse daqui, ó, é o Canva. Então, até vídeo mesmo você consegue colocar aqui dentro. Consegue intercalar vídeo com imagem, né? Então, por exemplo, para você que, tipo, é da música, então, por exemplo, às vezes você pega aqueles vídeos de 2 minutos, o que você pode fazer? Você pode pegar e você põe uma chamada, às vezes, em cima, não sei se você já viu. Tem vídeo meu que eu já fiz isso. Faz tempo que eu não faço isso. Mas, por exemplo, às vezes você pode deixar ali um que tem uma faixa e... O cara que tá mais devagar hoje, mas... Onde que tá? Por exemplo, mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Sei lá, tipo, 2 passos rápidos para você evoluir na música ou aprender a fazer tal coisa na música. Pá, e você põe aqueles 2 minutinhos ali, por exemplo. Isso daí chama muita atenção da galera também, cara. Legal, esse é o Esse daqui é o Canva. Canva. Ele é um bom editor de Esse imagem. lance, Oi? esse lance de captação de vídeo, eu acho que eu melhorei bastante também, cara. Fico vendo os vídeos que eu produzia no comecinho lá, dá até que tirar do Instagram. Eu falo que assim, o feito é melhor do que o perfeito, né, cara? Então, assim, isso vai te ajudando a evoluir, a ir buscando mais e tal. Então, por exemplo, há 2 dias atrás eu não tinha esse fundo, eu não conseguia fazer isso. Então, são formas que você Foi a vai primeira coisa que melhorando. me chamou a atenção. Então, assim, se você espera tá perfeito, então fala, ó, só vou começar a gravar quando eu tiver esse fundo. Talvez eu não teria começado a gravar há 2 anos, entendeu? Então, Verdade. são coisas que a gente vai buscando adaptar, vai buscando melhorar. Então, tipo, por exemplo, você vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, assim, um desafio que o meu sócio tem é de achar que tem que estar perfeito. Então, ele falou, não, tem que ter o cenário tal, que não sei o que. Eu falei, ó, parou, chega. Não precisa existir isso, cara. Qual que é o mínimo para o curso estar rodando? Pô, é isso, isso, isso. Falei, então, beleza. Depois, com o tempo, tendo mais recurso, aí você vai investindo. Eu falo que, assim, quando a gente fala que o feito é melhor do que o perfeito, é montinho, montão. Então, assim, quanto você tem para investir? Pô, tem 400. Então, o que a gente pode fazer com 400? Pô, não tenho nada. O que eu posso fazer com esse nada para transformar ele em 100 e começar a ter 100 para o próximo lançamento? E aí por diante, entendeu? Show. Querendo ou não, isso aí chama a atenção da galera, né? Uma captação bem feita, um vídeo, né? Esse fundo mesmo que você colocou aí, isso aí chama atenção pra caramba. A primeira coisa que, quando já ligou, que agora eu consegui enxergar nessas coisas, né? Então, tudo isso. Então, assim, eu vou olhando e vou falando, cara, tem que melhorar isso, cara. Como que eu vou fazer isso? Vamos pensar como que eu vou melhorar isso. Pô, então eu preciso de um fundo tal.
que nem o Instagram, para essas coisas, ele ainda é meio limitado. Então, se eu quiser colocar um fundo desse no Instagram, ele não me permite ainda. Mas a gente Ah, vai buscando formas de fazer, entendeu? Então, por você exemplo, tem onde que ter, você vai ter que ter um na realidade mesmo, né? eu falo que assim, aonde que vai estar bom? Pô, o Facebook e o YouTube ainda me permite fazer isso. Então eu já consigo. Então, beleza. Vamos colocar esses vídeos lá com maior qualidade lá, fatia esses vídeos e aí a gente coloca pro YouTube no próprio Instagram, só que menor, entendeu? Ô, Léo, deixa eu só atender rapidinho aqui, cara, minha mãe. Fica à vontade, primo. Oi, mãe. Agora não. Consegue ligar pra Bruna? Liga pra ela então, por favor. Tchau. Hum? Ah, já tá falando que é bom, assim, reunião que eu posso comer. Eu não O quê? sei. Ah, já tá falando, é bom essa reunião que eu posso comer aqui. Ah, então. E, cara, uma coisa que é muito louca, cara, é a galera gosta de ver meio que a realidade. Então, por exemplo, sei lá, você vai fazer um vídeo maior, tipo, ensinando alguma coisa, você meio que faz a live ali mesmo, até para mensurar quantas pessoas vão estar te acompanhando e vão estar te vendo ali, por exemplo, entendeu? Então, se, por exemplo, assim, você pega, cara, se eu fosse dar uma palestra de 30 minutos, o que que eu iria ensinar nesses 30 minutos online que eu já poderia ajudar alguém nesse sentido, entendeu? Então, e aí ali você vai discorrendo nesse sentido, né? Aí tem Primo, toda uma estruturação também, conforme assim, por exemplo, o que que você vai falar? Hoje eu vou te ensinar tal coisa, que é como se fosse a promessa do seu vídeo ali, entendeu? Então meio que você conta uma breve história daquilo ali, tipo, por que que isso é importante, tal, que não sei o quê, e aí você vai para o conteúdo que você vai ensinar. E aí no final você volta de novo ali naquele porquê, alguma coisa assim, para fazer aquele fechamento, entendeu? primo, então se a gente for pegar e resumir, então assim, é você gerar um conteúdo e direcionar ele para onde você quer. Só que já começou a passar várias coisas aqui na minha cabeça aqui. Então, é lógico que, por exemplo, se eu for gerar esse telefone de spam fica toda hora ligando. Se eu for gerar um conteúdo para aula, tudo bem. Eu vou ter que criar uma metodologia, tal, e atacando em cima disso. Só que a minha divulgação para ele, tudo bem, é os meus vídeos ali. Se eu for já pensar no nicho de tocar, simplesmente o vídeo já está fazendo isso para mim, porque o conteúdo que eu vou gerar é ir no lugar tocar, né? Também. Se eu for, por exemplo, querer atingir o público, sei lá, para casamento, então eu mudo um pouco o foco desse meu vídeo, sei lá, coloco uma música mais com a intenção ali do produto que eu vou ter que eu vou estar divulgando. E como você falou aí, sei lá, eu gero uma chamada, sei lá, falando, então Que você nem, quer, por você quer esse exemplo, tipo de trabalho no seu... você me falando assim, tipo, casamento é um evento, né? Nossa, é o que paga melhor, hein? Casamento é um evento, festa é um evento, vamos dizer que assim, tocar num barzinho, querendo ou não, é um evento. Então, por exemplo, é um produto que se domina fazer nesse sentido, certo? Qualquer um. Então imagina assim, como evoluir e estou alucinando aqui, mas como evoluir para você tocar em eventos, por exemplo, e ter renda, sei lá, alguma coisa assim. Estou alucinando, tá? Mas talvez isso seja algumas coisas que as pessoas querem, entendeu? Então, Sim, com assim, lógico, certeza. hoje a gente está fazendo um briefing mais geral, mas depois você vai ver que isso daí é detalhado mais ainda, entendeu? Então, assim, se o seu, por Porque, exemplo, qual que é o nicho? Música. Qual que é o subnicho? Música para eventos, entendeu? porque aí, primo, como você
começou a acompanhar um pouco do que eu faço, você viu a quantidade de coisas que dá para... Porque, assim, tudo bem, a aula é legal, vou estar na minha comodidade aqui do meu trabalho, só que ela é só mais um item que dá para poder atacar isso aí, porque, assim, você, tendo qualidade, você já consegue atacar várias coisas. Então, porque, ó, só para você ter uma ideia, imagina, tipo assim, ó, eu sou leigo de música, mas imagina que eu já toco há um tempo e falo, cara, pô, eu queria tocar, sei lá, cara, pô, tocar num barzinho é da hora. Puta, mas será que o público vai gostar? Cara, como que eu faço para fechar um evento num barzinho? Eu nunca toquei. Como fechar o meu primeiro casamento, por exemplo? Então, às vezes, isso é uma dúvida que as pessoas têm, e você já fez isso. Então, se eu perguntasse para você, Léo, como que você fechou o seu primeiro evento, por exemplo, para tocar? Você conseguiria me dizer isso numa boa, por quê? Você já fez isso. Então, isso é uma coisa a ensinar para a galera. Então, imagina que só nisso, Verdade. aí você me fala, primo, eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. A gente torna esse negócio mais chamativo. Então, por exemplo, 10 passos para você fechar o seu primeiro evento tocando. Estou alucinando, mas tem que melhorar isso daí. Porque daí o cara vai olhar, o cara que nunca tocou, o cara que sabe tocar, tem vontade, mas às vezes ele, cara, será que eu sou capaz? Então você vai mostrar para ele os 10 passos, e aí talvez o cara vai olhar e vai falar, caramba, Léo, você me ajudou pra caramba nisso. Então, por exemplo, você vai falar, você fechou, você vai ter que ensaiar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo. Então, são coisas que você já passou, que às vezes tem cara que quer aprender como fazer, cara. Ah, legal. Ô, primeiro, você sempre fala em passos, né? Isso é importante? Esse gatilho é importante? Eu falo passos, cara, mas tipo assim, por exemplo, 10 dicas, porque as pessoas elas se conectam com números, né? Então, isso é um gatilho, por exemplo, do que é uma das coisas que eu tenho estudado bastante, que é copywriting, que é nada mais é do que a técnica de escrever, por exemplo. Então é diferente se você pegar e falar assim para meu primo, eu vou te ensinar como você fecha o seu primeiro evento. Pô, legal. E imagina que você tenha dois títulos. Eu vou te ensinar como você fecha o seu primeiro evento e eu vou te ensinar os 10 passos para você fechar o seu primeiro evento com música. Qual que chama mais atenção? Tá. Porque os 10 passos ele é mais claro. Então o cara sabe que, pô, o Léo Tá. vai me ensinar que em 10 passos eu consigo fazer X. Diferentemente quando você fala, eu vou te ensinar a fazer isso. Aí o cara fala, talvez ele vai Entendi. te dar atenção, mas ou, por exemplo, ou você pode fazer o oposto. Eu vou te ensinar os 10 passos do que você não deve fazer para fechar o seu primeiro evento. E daí o cara vai olhar e vai falar, cara, do Entendi. que o Léo tá falando, cara? Só que lá dentro você vai trazer a sua. Por quê? Isso daí chama atenção e retém a atenção do cara. Então, por exemplo, você vai começar esse vídeo, você vai falar, vou te ensinar os 10 passos como você faz para fechar o seu primeiro evento, mas, cara, me acompanha até o final porque o nono passo é uma coisa que não pode faltar. Então o cara vai falar, cara, tem que ficar até aqui porque o nono passo o Léo falou que é o. Então o cara vai ficar com aquilo na cabeça, então ele assiste, por exemplo, tem uma tendência maior de assistir até o final. Então são gatilhos que você acaba utilizando é, ao longo dessas paradas, por exemplo, que nem hoje o bate-papo campeão que eu vou fazer, por exemplo, são as 10 palavras que você não deve usar para empreender no esporte. Então, na verdade, eu vou falar as 10 palavras que você deve usar, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, isso daí é uma forma de chamar a atenção. Então, pô, por que o não? Então, você já vai meio que criando algumas questões nesse sentido, entendeu? Então, assim, quando você acaba fazendo isso, daí já vai tornando você. Então, assim, o cara tá vendo o Léo direto ali assistindo os vídeos, você começa a se tornar uma autoridade para ele. Então, que nem tem pessoas que hoje assistem os vídeos, que nem o Instagram tá entregando muito pouco. Por quê? Ele quer que você impulsione os vídeos mesmo, quer que você pague. Mas tem pessoas que começam a assistir com frequência. Então, isso eu já tenho notado, porque vai aumentando. Ah, legal. Ah, vendo por esse lado aí, eu já consegui já pensar em várias coisas aqui já, cara. Porque assim, você Várias. vai eliminar uma parte do público que você pode atender? Talvez de princípio sim. Muita gente vai perguntar, Léo, mas eu não sei tocar nada, cara. Você ensina? Você pode pegar e falar, cara, ensino, mas nesse momento que
E assim, você não elimina esse cara, mas você fala, ó, futuramente, mais para frente, a gente vai ter algo específico nesse sentido, por exemplo. Entendeu? Ou se for alguém que, por exemplo, cara, eu quero individual com você, eu quero fazer uma aula com você. Isso aumenta até o seu valor percebido. Ah, É. sim, com certeza. Porque eu percebo que toda vez que eu jogo um videozinho daquele ali, começa já a galera a perguntar. Mesmo que for uma pergunta assim de tô a fim de comprar um violão, tô aqui, por onde eu começo? Me dá É um tipo toque aí, isso, cara. qual que seria o melhor para começar, essas coisas aí, sabe? Aí é o que eu mais escuto. Então, por exemplo, se o seu foco for evento, você não vai falar, cara, qual que é o primeiro violão que você compra para começar na música? Você vai falar, cara, qual é o equipamento ideal? Ou você pode, aquela de novo, mas três guitarras ou três violões ideais para você tocar em eventos. Porque daí o cara que está propenso àquilo, ele vai querer assistir aquilo aí. Entendeu? Tem também, Você vai nichando o seu público. Você vai tirando aquele que você não quer e vai colocando aquele que você quer. verdade, verdade. Então, e pensando dessa forma também, primo, o Hotmart, para você abastecer ele de informação, ele é complicado? Ele te ensina a fazer isso? Ou não? Cara, Para vender a plataforma, ele te dá um curso para como usar? tem também, tem ali o tutorial dele, mas é bem simples também, cara. É É. bem simples a Hotmart, cara. Ela não é complicada não, viu? Hotmart é bem simples. Isso daí, logicamente tem ali os gatilhozinhos dela ali, muito básicos ali, mas, cara, ela é bem simples. Que nem esse novo curso que a gente vai lançar agora, aí eu peguei ele do zero. Então eu não usei já algum público, não usei algum curso que a gente já tinha lá dentro e acabei já colocando um do zero mesmo. Falando Ele é nisso, bem até tem que ver se intuitivo, eles né? Ele é, cara. Então, assim, tem outras plataformas, mas eu acredito que a Hotmart seja o mais, como eu posso dizer assim, o mais completo nesse sentido. Então, assim, tem a Eduz, tem a Monetize, mas a Hotmart hoje, para mim, ela funciona muito bem para os cursos que a gente acaba colocando lá dentro, que a gente acaba trabalhando. Então, assim, até a forma de pagamento mesmo, a segurança dos nossos clientes também, ela é bem efetiva nesse sentido, cara. E Não, aí, o cara que teve essa sacada aí, já, essa visão, o cara já tá milionário, né? sim, o cara que fez. Então, assim, a Hotmart está aí há bastante tempo. Eu não sei desde quando, cara. Não sei se é desde 2014, mas é uma época que ainda não tinha tanto curso digital, assim. Tava começando, mas não era tanto. Hoje já tem muitos, né, cara? Então, hoje, na verdade, assim, eu conseguiria criar, tipo, uma plataforma específica minha, por exemplo, dentro do nosso site. Mas é um negócio muito trabalhoso. Então, assim, o custo-benefício Imagina. da Hotmart hoje, ela acaba sendo mais viável, por exemplo, para mim. Então, assim, é um E tempo aí, que eu não estou disposto a investir ainda de ficar criando isso. Então, eu acabo é um delegando. investimento alto? Né? Como é que funciona essa Cara, plataforma para você? dentro da Hotmart, você só é mais ou menos 10% do valor do seu produto, no geral, assim, com as taxas, tudo. Mas você só vai pagar quando você vende. Então, por exemplo, se você criou seu curso é R$ 500. Aproximadamente R$ 50 fica para a Hotmart, entendeu? Mas Isso durante o contrato. durante a cada venda, aproximadamente 10% ali em torno de taxa, tudo aí. Porque daí eu falo Ah, taxa assim quando você vai, tipo, jogar da Hotmart para sua conta também, entendeu? já é importante ir pensando nisso também, né? Sim, tudo isso tem que entrar no seu custo, né? Então, na hora que você vai fazer, por exemplo, então hoje o método que eu até criei, por exemplo, de empreendedorismo nesse sentido, que é o que primeiro eu tive que fazer comigo,
foi de, por exemplo, olhar essa parte financeira. Então, quando eu vou montar o valor do meu curso, não é simplesmente, tipo, o que o público está disposto a pagar, mas eu tenho que ver se os meus custos cabem dentro daquele valor que eu estou colocando, entendeu? Então, assim, eu vou ter o lucro que eu estou esperando mesmo, tá dentro do mercado, tem algum comparativo, por exemplo. Então, assim, não tem nenhum concorrente, por exemplo. Então, o valor meio que eu que vou estipular, logicamente também sem meter a faca no coração do meu cliente. Mas... Como o Thiago fez com a gente esse mês aí. Você é doido, cara. Aí... Eu até tava falando ontem lá com a Ebinha, lá, eu falei, cara, ele falou, você vai... Porque daí ele vai devolver o dinheiro do pessoal, né, cara? Porque não vai ter, né? Cancelou. Mas o Ebinho falou que já tinha pago, por exemplo, né? Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta, entendeu? Porque, assim, o seu cliente, ele tá olhando isso. Se num ano, por exemplo, foi 90, de um ano para o outro você aumenta 100%, o cara, ele tá de olho. Ou então você já deixa muito bem avisado para ele, isso daí, por exemplo, é um gatilho mental que eu gosto de usar. Então, assim, qual que é o valor do seu produto, por exemplo? Então, assim, ele vale 1.499, mas eu vou estar te dando R$ 1.000 de desconto. Porque se amanhã ou depois eu resolvo aumentar o preço, eu avisei que eu estava dando desconto. Agora, quando você não avisa, você fala, é 90, você paga 90. Passou um tempo, você já aumenta absurdamente, o seu público ele não vai entender. Porque para ele fala era 90. Agora, se você falar é 180, mas como esse é o primeiro, eu estou dando aqui 50% de desconto nele. Então, para o público, se na hora que você aumentar, você vai falar, se você pegar lá, eu falei isso. Então, o cara ele vai estar mais ciente disso, entendeu? Até nisso, né? Essas questões aí, tem que pensar do outro lado, né? Como a pessoa vai receber isso aí também, né? Exatamente, cara. Então, assim, tem concorrência no mercado, tem alguém que faz algo parecido com você. Então, tudo isso são coisas que você tem que, por exemplo, levar em conta, entendeu? Deixa eu ver se abriu a Hotmart aqui. O negócio tá pensando aqui. Ela é. Então, por exemplo, tem algumas coisas que eu tenho lá dentro da Hotmart que eu nem lembrava que estava lá. E ontem, por exemplo, aí caiu a venda de um e-book lá. Tipo, você vendeu R$ 7 e pouco lá, por exemplo. O e-book tava R$ 9. Então, tipo, é uma recorrência que às vezes acaba sendo viável, entendeu? Então, por exemplo, como eu estou fora do período de vendas, aí aqui não tem nada. Mas, basicamente, a cara da Hotmart é essa daqui, né? Então, você cria a área de membros lá, por exemplo, criou a área de membros, aí é onde você vai colocar todo o seu produto lá, entendeu? Então, por exemplo, eles têm tem um outro recurso lá que eu aderi para esse curso, que é esse daqui agora que nós vamos fazer, ó. Programa Empreender no Esporte e Fitness. Aí o cadastro está em processo, mas provavelmente logo eles já aprovam. Então, assim, que daí lá dentro você não precisa nem colocar o vídeo no YouTube para você colocar lá. Então já usa a própria plataforma da Hotmart. Aí ele pergunta, você vai pagar R$ 2,49 a mais acho que por venda, alguma coisa assim também. Mas é um custo até que teoricamente irrisório também, te mantém seguro, entendeu? Então, eu acabei aderindo isso daí também até para facilitar mais. Mas aí quando você clica lá, por exemplo, você vai ali, que nem eu coloquei ali, sou o produtor, você vai fazer o seu cadastro, fez seu cadastro, você tem aqui, cadastrar produto, se é afiliado, se não é afiliado, e aí você vai começar o cadastro de um produto, por exemplo. Então, a área de membros dela é essa daqui, ó. Então, você pode ter uma área de membros sua, mas é o que eu falei para você, dá muito trabalho, cara. Então, pelo menos a princípio, eu não quero gerenciar isso, então acabo terceirizando. Mas é tudo isso daqui que ele vai trazendo, né, cara?
Mas, assim, todo acesso que você tem lá na plataforma do seu professor é mais ou menos isso que você vai criar, entendeu? Entendi. Essa é a parte, você abriu a parte que seria o que ele coloca, né? Que ele gera de Exatamente. conteúdo para a gente, aí, né? Então, assim, se você vai colocar PDF, você consegue colocar o PDF aqui, você consegue colocar o PDF junto com a aula, você consegue colocar o áudio, por exemplo, que às vezes tem gente que não quer assistir e quer escutar o áudio, por exemplo. Então, isso é uma forma de você fazer também. Então, tudo isso acaba contando, né? A internet tá meio devagar aqui. Aqui, abriu. Então, aqui é onde você vai cadastrar, por exemplo, entendeu? Não, tá falando para ele, pode passar aqui, pô. Ah, pode, relaxa. Então, por exemplo, todo conteúdo você vai colocar aqui, ó. Conteúdo, as turmas, você consegue separar por turma. Bom dia, Edna. Deixa eu falar aqui. E aí você consegue fazer tudo isso daqui, ó. Bom dia. Todo mundo bem aí? Todo mundo bem, graças a Deus. Acho que os pequenos estão acordando agora. Ah, a vida deles tá boa demais, né? Ah, a Rafaela pula para nossa cama aqui ainda. Não deixa a gente dormir à noite. Eita, nós. A Bruna tá em casa trabalhando. A Bruna tá ali na sala, ali trabalhando também. Todo mundo em casa. Melhor assim, né? Uhum. Ah, eu não quero voltar mais para... Futuramente pretendo alugar um escritório para mim, mas agora ainda não quero, não. Continuo do jeito que tá. É verdade. Tá feia a coisa, né? Nossa, nem Então, contou fala. aí. Faz parte da estatística agora. Filho. Melhoras aí, viu, Ed? Obrigado, tá? Valeu. Então, essa daqui é a área de membros, Léo. Então, você consegue controlar a turma, por exemplo, quando você faz. Então, você consegue saber quantas pessoas estão lá dentro, quem está mais assistindo suas aulas, quem está mais aderindo, se você quer colocar algum comentário, conteúdo, tudo você faz aqui dentro. Ele vê tudo aí. Você consegue colocar produto adicional lá dentro. Então, por exemplo, o que o seu professor fez, provavelmente ele já colocou um link do outro curso dentro da própria plataforma, talvez. Ou ele vai te mandar um link específico, entendeu? Tudo isso vai entrando dentro das suas estratégias aqui, ó. Então, por exemplo, eu ainda não gravei nada desse curso. Não tem nada gravado ainda. Então, assim, só pus a introdução e o cronograma do produto. Então, assim, chegou quinta-feira, fiz o lançamento, vendeu, aí eu vou começar a produzir o curso. Assim, eu já tenho na cabeça, já está tudo escrito, o que é o curso, mas, então, por exemplo, eu não vou ter esse tempo ainda de gravar sem que eu tenha o meu público ali dentro, entendeu? Então, assim, o cara comprou, aí agora sim eu vou entregar. Legal. Nossa, Então, por é exemplo, bem legal mesmo, cara. Até a própria Hotmart, por exemplo, aí você fala, fiz o curso, aí você pode oferecer para o cara uma mentoria individual, por exemplo, onde, ó, eu e você online, eu vou te passar os detalhes ainda se você quer realmente fazer eventos. Você pode ter ali especificamente dentro da Hotmart, tem uma parte de prestação de serviço, que você vende para o cara a sua aula, a sua sessão individual, por exemplo. Entendeu? Legal. De bola. Ela é fácil de mexer, então. Não, não é complicada não, cara. E aqui, por exemplo, aqui tá como visualizar como produtor, que eu vou colocar visualizar como aluno. Então, como que o meu aluno vai ver as aulas que estão dentro aqui da plataforma, por exemplo. Então, ela já abre para mim também dessa forma, entendeu? Ah, legal. Tô de bola, cara. Uhum. Olha lá, e vai abrir assim, ó. Isso aí já tô acostumado já. Essa carinha aí do Hotmart. Então. Ô, primo, essa parte de avaliação aqui você também acompanha? Eu costumo acompanhar, Léo, mas eu costumo criar algumas coisas minhas também lá dentro. Então, eu costumo, por exemplo, eu gosto de usar o
Google Formulários, e aí você pode criar a sua própria, que você deixa ali também para a galera responder, para tirar as dúvidas. Então, você vai acompanhando também por ali, entendeu? Então, tudo isso vai... Mas essa avaliação aqui, ele te mostra em gráfico? Ele te mostra um percentual? Como é que ele faz, assim? Percentual, ele mostra por estrelas também. Isso é importante porque, se você está fazendo algo que é positivo, na hora que você for fazer um segundo lançamento, que você for lançar a segunda turma, você pode usar isso como um gatilho mental de autoridade. Então, veja o que os alunos, veja como os alunos da primeira turma avaliam o produto XYZ. Então, de X alunos, nós tivemos uma avaliação 4.3, uma avaliação 4.7, ou 5 estrelas, que máximo, a gente tem nota máxima. Então, isso comprova a qualidade do material que eu venho trazendo para a galera, que não sei o que eu quero estar disponibilizando para você também. Então, isso daí já é uma forma de gatilho mental. Legal. Então, por exemplo, vamos ver se eu vou fazer um vídeo para... Eu pensei aqui. Pega um solo de algum clássico, uma coisa aí. Não sei... Sweet Shadow Mine, que é a música do Guns N' Roses, lá que todo mundo sabe tocar lá. Uhum. Pego ela, faço, sei lá, pego a introdução e vou falando. Se você gostaria de adquirir essa técnica, ou se você sempre sonhou em tocar essa música e você não consegue, eu vou estar explicando para você como fazer isso, passo a passo, tipo essas coisas assim, tipo, exatamente. Mexendo com o sonho da pessoa ali. Né? Isso, só que isso vai vir, por exemplo, com o que você vai decidir fazer no seu curso. Então, se é evento, cara, eu vou te ensinar como que você pode tocar essa... Vou falar melodia aqui, tá? Vou te ensinar como você pode tocar essa melodia em um evento, com segurança, por exemplo. Ou como que você pode aprender isso em 50 minutos para você usar no seu evento. Porque, assim, você sempre vai trazer o que é talvez o cerne, ou o principal daquela parada. Que nem hoje eu falo muito empreender no esporte, porque é o que o cara quer. Então, se o cara quer tocar em eventos, você sempre talvez vai ter que trazer um pouco disso. Talvez não em todos, mas na maioria deles. Entendeu? Falando em aula mesmo, porque tudo bem, o cara ele quer aprender conteúdo com aula, mas é para fazer música, né? Para tocar as músicas que ele sonha em tocar, né? Exato. Também. Por isso que eu falo para você, tem esses vídeos vai servir tanto para quem quer fazer aula, também como para quem quer você no evento também, né? Uhum. Você tá mostrando, o cara está mostrando técnico, você está tocando bem, você já vai... Você vai linkando os dois, né? Uhum. Não, é mais ou menos nesse sentido. Que nem tem o Mairo Vergara, que ele é professor de inglês. E ele já fez múltiplos 7 dígitos em uma semana, ou seja, mais de 1 milhão em menos de 7 dias, por exemplo. E só ensinando inglês, cara. Só ensinando inglês. Então, assim, tem online? muita... Oi? Online. Online? Online. O cara é ferrado nisso. Até eu já fiquei interessado nisso aí, porque eu tenho uma vontade. Ele tá com uma turma aberta agora. E aí ele, tipo, a promessa dele agora é assim, é 2 em 1. Ou seja, ele fala, você adquire o seu curso de inglês e ganha o de espanhol gratuito. Essa é a promessa dele. Eu domino espanhol também. Então, provavelmente não é ele. Se não for ele, ele traz algum professor junto que ensine o espanhol, por exemplo, entendeu? Tem uma equipe, né? Exatamente. Então, assim, eu não conheço o Mairo muito a fundo, tipo, não vi o conteúdo dele, mas, por exemplo, tem gente que tem curso de inglês para concurso, que é o cara que quer aprender inglês para concurso. Que nem, por exemplo, se eu for aprender inglês, para que eu quero aprender inglês? Para entrar no mestrado. Então, tipo, às vezes se um cara me faz uma oferta dessa, cara, aprenda o inglês específico para o mestrado. Puta, eu vou olhar e falar, cara, isso me interessa. Entendeu?
Então, são coisas assim que vai... E assim, tem público para todo mundo. É verdade. Já abre um leque, né, de Sim. possibilidades aí, né? Aí vamos fazer o seguinte, eu vou... Entre hoje e amanhã, no máximo, eu te mando esse link, e aí você vai responder algumas coisas ali dentro também, no que vier na sua cabeça. Não precisa ficar se prendendo muito, tipo, se tá certo ou se tá errado, entendeu? Mas Tá. isso daí é realmente para a gente aí criando e construindo esse briefing, por exemplo, do seu público e do seu produto também, entendeu? E aí eu te mando isso, aí você responde lá e depois a gente volta a bater um papo de novo. Beleza, primo? Beleza? Mas ajudou aí já, Léo? Pô, tem várias anotações aqui já. Eu falo que assim, esse primeiro é muito resumidão, né, cara? Então, assim, tem muita coisa, tem muito mais detalhes, mas aqui, tipo assim, esse tempo que a gente tem, às vezes é pouco até para estar explicando tudo isso. Né? Não, com certeza. Mas já deu para sanar várias dúvidas aqui já. Eu tinha. Não, beleza. Show de bola. Ficou mais alguma dúvida, Léo? Primo, por enquanto não. Com certeza vai gerar mais algumas aqui, né? Mas eu vou chamando você para a gente resolver aqui. Por enquanto, tá Não, tranquilo. beleza. Aí você responde e a gente marca para conversar ou ainda essa semana ou na próxima semana. Beleza, primo? Que agora você vai ter um tempo aí agora, né, Léo? Então, tempo. Até o dia 18. Cara, mas aproveita aí, vai. Aproveita, Então, descansa, estuda. é, e eu já volto já no outro setor já lá. Cara, que bom, cara. Deu certo lá. Deu certo? É de segunda a sábado, né, que você falou? Já sábado, trabalho um pouco menos durante a semana. Mas só de mudar de áreas para mim. Ah, não, mas isso daí já te dá mais tempo também. Eu acho que até para você estudar mais também, conseguir ir pondo essas ideias em prática. O legal do digital é que você consegue usar o seu tempo livre, por exemplo, entendeu? Então você pode organizar, por exemplo, a sua agenda ali, você fala, cara, se eu for gravar um vídeo desse que eu tô falando, qual que é o dia que eu vou gravar? Qual que é o melhor dia para fazer isso, entendeu? Então tudo isso você vai já organizando, vai orquestrando, por exemplo. Não, é uma melhora já, primo. Assim, não é mais aquilo de produção, né, de fazer a mesma coisa toda hora, todo dia aquela pressão. Então, assim, eu já vejo como uma melhora e foi legal porque foi uma situação onde pessoas fora do meu setor viam uma qualidade em mim que eu não corri atrás de nada para poder conseguir isso. Sim. Então, como a gente sempre conversa, a gente for talvez não seja onde eu gosto muito, né, mas assim, observaram algumas qualidades e me fizeram esse convite aí, né? Eu falo que é um trampolim, né, cara? Você vai, tipo, pegando um pouquinho, então, assim, pô, beleza. Subiu a escadinha agora, meio que você vai direcionando para onde que você quer ir, entendeu? Então, você já começa a desenhar o seu cenário ideal, você já começa a construir a ponte para aquele cenário ideal, entendeu? Essa transição que você vai fazendo ali aos pouquinhos, né? Então, e pensando nisso também, eu consegui ver uma coisa assim uma qualidade que eu não sabia que eu tinha, que é de passar confiança para as pessoas e que, sei lá, tem um lance de, não sei se isso existe carisma, se isso ajuda, se não ajuda, não sei Então, como é que, não sei lá, são dois princípios tem alguma básicos. coisa que me abre portas aí primeiro, eu não sei o que tem aí, cara. São dois princípios básicos que eu vejo que é o seu perfil comportamental, né? Que é o lado analítico. Então, assim, você tem essa questão de passar essa segurança, de querer estudar o negócio. Então, ouso dizer que talvez isso daí te ajuda, por exemplo, na questão de produção, talvez menor erro, ter mais cuidado, por exemplo, com as coisas. E, consequentemente, também, você tem o lado comunicador seu, né, cara? Que a música te ajuda muito nisso também. Então, tipo, de estar conversando, de estar explanando também. Então, uma coisa, ela anda muito junto com a outra, né?
Sim, engraçado que um dos parceiros que vão trabalhar comigo nesse setor é o dono do Opera. É mesmo? Aquele moreninho lá que eu apresentei para você lá, ele vai trabalhar comigo lá. Ah, deve ter tido influência, com certeza, né? Sim. Não, bacana, cara, porque daí nesse sentido você vai desenrolando desse jeito, né? Então, assim, você vai meio que, pô, te deixa mais tranquilo, talvez vai deixar sua cabeça mais fresca para pensar, por exemplo, essa questão de conteúdo que a gente estava falando, de montando essa parte do curso. Então, tudo isso vai ajudando, né, cara? Sim, porque lá também é um setor que, assim, enquanto tá tudo rodando bem, eu tô lá de boa. Eu consigo parar para pensar em umas coisas. Uhum. Eu vou estar lá parado, no setor, lá, tranquilo. Agora, se der algum problema, eu vou lá atuar, né? Então, assim, querendo ou não, no dia a dia, eu vou estar com a cabeça um pouco mais fresca, né? Pensando nessas coisas. Onde eu estava, não tem como, é pressão, 10 horas de pressão. 10 Sim. horas. Então, eu não sou um cara que lido bem com essa pressão nesse nicho aí, né? Eu não gosto de pressão nesse sentido. Eu gosto de ter meu tempo para analisar as coisas, né? É por você já não ter tanto amor por isso já também, né? Então já... Uma coisa vai contando, vai somando com a outra, né, por exemplo. Eu não gosto de pressão. Eu tenho meu tempo, eu sou um cara que eu chego atrasado, que eu preciso melhorar isso aí. Né? É a hora que dá aquele... Não, agora sim, tá resolvido. Então, ali, né, ali é totalmente o oposto do que eu sou, né? Vamos ver, primeiro, já um pulinho a mais aí, já para poder... Não, show de bola, cara. Sensacional. Mas então é isso aí, Léo. Vamos fazer assim, então. Vou te mandar então esse link aí, você já responde. Que é assim que você responder, já chega para mim também. E aí depois a gente volta a conversar de novo para ver essa parada aí. Beleza, primo? Depois você vê aí como é que vai ficar esse esquema pra gente aí, tá? Porque é seu trabalho, mano. Não, relaxa, depois nós vê isso. Vamos ver primeiro essas duas etapas agora. Depois a gente pensa na continuidade. Beleza? Fechou, Léo? Valeu, primo. Valeu, Léo. Grande abraço aí, primo. Obrigado. Melhoras aí, Obrigado, viu? mano. Qualquer coisa que precisar, aí Opa, você dá um vamos. toque também, cara. Não, Melhoras com pra certeza. Edna aí. Um abraço no Cauã aí. Sim, mas ela tá bem, cara. Tá bem. Tá. Não, Eu isso vou é ter que bom. ficar aqui dentro mesmo, né? Uhum. Não, tranquilo. Fechou? Valeu, primo. Valeu, um Valeu, abraço. Um Léo. abraço pra galera aí. Abraço aí. Até mais. Tchau.